Eremita significa indivíduo que, por penitência, vive em lugar deserto, isolado. E este isolamento tem um objetivo: afastar-se dos homens para se aproximar mais de Deus. Assim viveu um dos santos que vamos falar hoje, Santo Antão, que é comemorado pela Igreja dia 10 de janeiro. Ele nasceu no ano de 251 no Egito, em uma família cristã, e foi ensinado desde criança a ter consciência que a vida do homem pertence a Deus. Santo Atanásio nos conta muito sobre a vida deste grande santo. Vamos hoje conhecer mais um pouco. Seus pais morreram quando ele tinha entre 18 e 20 anos, deixando para ele sua irmã mais nova e toda a herança conquistada. Certo dia, ao entrar em uma igreja, Santo Antão, que já vinha refletindo na decisão dos apóstolos de terem renunciado tudo o que tinha para seguir ao Senhor Jesus Cristo, executou naquele exato momento a leitura do Evangelho, que dizia: Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. E neste dia, estas palavras tocaram o coração de Santo Antão de uma forma diferente. Soaram em seus ouvidos como uma resposta do que ele tanto perguntava a Deus. Então, sem demora, Santo Antão saiu da igreja, vendeu tudo o que tinha e deu o dinheiro aos pobres, reservando apenas parte do valor para o sustento e educação de sua irmã. Mas em outro momento, entrando novamente na igreja, escutou as palavras: Não se preocupem com o dia de amanhã. Então, sem hesitar, deu aos pobres até mesmo o pouco que tinha guardado para sua irmã, e a entregou a virgens conhecidas e de confiança, para que a educassem. Já sem posse alguma, buscava sempre a solidão e dedicou-se à vida ascética, ainda perto de sua antiga casa. Os aldeões e monges virtuosos com quem ainda conviviam o conhecia como amigo de Deus. E na medida que crescia em vida de oração e santidade, crescia também suas tentações. O demônio logo apresentou-se em lembrar-lhe a bela casa que possuía, os cuidados que deveria ter com a sua irmã, os apegos aos parentes, o amor ao dinheiro e a glória que possuía e tantas outras coisas que ele havia deixado para trás. Mas o inimigo logo viu que suas sugestões não estavam alcançando o coração de Santo Antão, que resistia com firme decisão. Ao menor sinal da tentação, fazia o sinal da cruz e chamava pelo nome de Jesus. Ele sabia que o sinal da cruz era a sua primeira arma, pois dizia: O demônio treme ao sinal da cruz do nosso Senhor, porque ele, Jesus, triunfou sobre ele, o demônio, e o desarmou. Sentindo-se vencido, o demônio planejava outras tentações, atacava-o de noite e instigava-o de dia. A luta era tão grande que quem via Antão percebia que ele estava em profunda luta contra o demônio. O inimigo também lhe sugeria pensamentos impuros e procurava incitá-lo ao prazer, mas Antão cingia seu corpo com sua fé, orações e jejuns. Então, o demônio disfarçou-se de mulher e o visitou durante a noite, a fim de derrubá-lo de sua firme resolução. Mas ele encheu seus pensamentos de Jesus, refletiu sobre a nobreza da alma criada por ele e sua espiritualidade, e assim apagou o fogo ardente da tentação. Toda essa experiência levou o inimigo a envergonhar-se de sua fraqueza diante de alma tão forte. O próprio demônio, que se achava ser como Deus, logo viu que pode ser vencido pela resistência de um filho de Deus. Santo Antão teve um profundo entendimento de que todos aqueles que combatem seriamente pode dizer o mesmo que São Paulo disse: não eu, mas a graça de Deus comigo, baseando-se em 1 Coríntios 15:10. Assumindo a personificação em voz humana, disse o demônio: a muitos enganei e venci, mas agora que te ataquei a ti e a teus esforços, como fiz com tantos outros, mostrei-me demasiadamente fraco. Santo Antão lhe perguntou: quem és tu que me falas assim? Apressou-se o outro a replicar com voz lastimosa: sou o amante da fornicação. Minha missão é espreitar a juventude e seduzi-la. Chamam-me o espírito de fornicação. A quantos eu enganei, decididos que estavam a cuidar de seus sentidos. A quantas pessoas castas seduzi com minhas lisonjas. Eu sou aquele por cuja causa o profeta censura os decaídos.
foram enganados pelos espíritos da fornicação. Sim, fui eu que os levei à queda. Fui eu que tanto te molestei e tão a miúdo fui vencido por ti. Rendendo graças a Deus, Santo Antão dizia: És então inteiramente desprezível. És negro em tua alma e tão débil como um menino. Doravante, já não me causas nenhuma preocupação, porque o Senhor está comigo e me auxilia. Verei a derrota de meus adversários. Que graças teremos nós se também, diante da tentação, nos apresentássemos com a mesma postura de Santo Antão, dizendo: não eu, mas a graça de Deus comigo. Que grande ensinamento! Repitamos juntos: não eu, mas Deus comigo. A graça está conosco. Deus nunca permitirá que sejamos tentados além de nossas forças. Basta permitirmos que essa graça de Deus viva em nós, assim como divinamente vivia em Santo Antão. Essa graça em Santo Antão levava-o todos os dias a meditar. Nada mais útil pode ser ao cristão do que pensar todos os dias: estou começando a servir a Deus e o dia de hoje pode ser meu último. Voltando a conhecermos a vida de Santo Antão pelos escritos de Santo Atanásio, ele ainda nos conta que, ainda que tendo vencido esse combate contra o príncipe das trevas, Santo Antão cresceu ainda mais na austeridade, mergulhando com maior fervor na oração e vigilância e com mais rigor nas práticas de mortificações e penitência. O santo eremita decidiu se mudar para os sepulcros que se achavam a certa distância de sua aldeia e pediu a um dos seus familiares que lhe levassem pão ao longo de intervalos. Em uma tumba permaneceu sozinho, só ele e Deus. Isso deixou o inimigo tão furioso que com inúmeros outros demônios açoitaram tão implacavelmente Santo Antão que ele ficou lançado no chão, sem conseguir falar. Grande era a sua dor e ferimentos. Quando o familiar o encontrou, acreditava até que ele estava quase sem vida, e então o levou a uma igreja. Mas ao acordar, ainda que bem debilitado no corpo, pediu ajuda a esse parente para o levar de volta ao sepulcro, onde sem força continuava sua oração estendido no chão. Assim ele dizia: aqui estou eu, Antão, que não me acovardei com teus golpes, e ainda que mais me des, nada me separará do amor de Cristo. E começou a cantar: se um exército se acampar contra mim, meu coração não temerá. Tomado de fúria, o inimigo convoca vários outros demônios e diz: vem, vocês, que não podemos deter esse tipo, nem com espírito de fornicação, nem com golpes. Ao contrário, chega até a desafiar-nos. Vamos proceder com ele de outro modo. E assim foi tão grande o ataque que o sepulcro parecia ter sido sacudido por um terremoto. Demônios em forma de muitos animais ferozes atacavam o santo. De repente, todo lugar encheu-se de leões, ursos, leopardos, touros, serpentes, víboras, escorpiões e lobos. Cada qual se movia segundo o exemplar que havia assumido. O leão rugia, pronto a saltar sobre ele. O touro quase a atravessá-lo com os chifres. A serpente retorcia-se sem o alcançar completamente. O lobo acometia-o de frente. Tudo isso na mesma tentativa, tantas vezes fracassada, de fazê-lo desistir de seu chamado. Firmemente e com valentia, dizia Santo Antão: se tivessem poder sobre mim, teria bastado que viesse um só de vocês. Mas o Senhor lhes tirou a força e por isso se esforçam em fazer-me perder o juízo com o seu número. É sinal de fraqueza terem de imitar animais ferozes. Se é que podem, se é que receberam poder sobre mim, não se demorem, venham ao ataque. E se nada podem, para que esforçar-se tanto sem nenhum fim? Porque a fé em nosso Senhor é selo para nós e muro de salvação. Quando olhou para cima, viu como se o teto se abrisse e o raio de luz baixasse até ele. Todos os demônios, de repente, foram embora. Cessou-lhe a dor do corpo. E o sepulcro foi restaurado como antes. Notando que a ajuda chegara, Antão respirou livremente e sentiu-se aliviado das suas dores. E perguntou ao Senhor:
Onde estavas tu? Porque não apareceste no começo para deter minhas dores? E uma voz lhe falou: Antão, eu estava aqui, mas esperava ver-te enquanto agias. E agora, por que aguentar-te sem te renderes? Serei sempre teu auxílio e te tornarei famoso em toda parte. Ouvindo isto, levantou-se e orou, e ficou tão fortalecido que sentiu seu corpo mais vigoroso que antes. O santo tinha, nesse tempo, aproximadamente 35 anos de idade. E assim viveu Santo Antão até os 105 anos de idade, na perseverança da oração e profundo amor a Deus. Sua idade e sua intimidade com o Senhor revelam a incomparável sabedoria que este santo alcançou na terra. Inspirado por essa sabedoria divina, Santo Antão nos deixou inúmeros conselhos. Um deles diz assim: Suplico-vos, irmãos muito amados, não negligencieis a obra de vossa salvação. Está bem próximo o tempo em que aparecerão à luz do dia as obras de cada um. Peçamos pela intercessão de Santo Antão o mesmo ardor e amor a Deus, que não fraquejemos em nenhuma de nossas batalhas, mas pelo contrário, saiamos de cada uma delas mais fortalecido e preparado para o céu. Para conhecer mais sobre a história deste santo, na Ramá Online você encontra o livro A Vida de Santo Antão, escrito por Santo Atanásio. O contato da Ramá Online está aparecendo em sua tela. Santo Antão, rogai por nós.